Em primeiro lugar, o presidente ele se mostra surpreso nessa entrevista para o Tiger, que a Band fala nele. E a gente fala aqui nos Donos da Bola praticamente todos os dias. É assim há 30 anos, presidente. Por que eu digo 30 anos? Desde que nós temos debate esportivo aqui, que começou lá atrás, com Esportes Total RS, Camisa 10, Toque de Bola, Jogo Aberto, Donos da Bola, talvez algum nome eu tenha esquecido aí no meio do caminho. Para qualquer presidente do Inter e do Grêmio, seja quem for, seja de que corrente política for. E isso é que me faz criticar o presidente Alessandro Barcelos, quando eu digo que às vezes ele não consegue dimensionar o tamanho do cargo. Eu não digo que ele não tem tamanho para o cargo, eu digo que ele não consegue dimensionar a relevância, a importância, a exposição deste cargo. É por isso que a Band, que tem um programa de debate esportivo, que é uma marca do jornalismo no Rio Grande do Sul, fala todos os dias no presidente do Inter e no presidente do Grêmio. E estranho seria a gente falar no presidente do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo. Não, porque eles aparecem mais na mídia que governador, que prefeito, e é assim que funciona. O segundo ponto, houve sim, e aí eu tenho uma outra divergência com o presidente Barcelos, respeitando o posicionamento dele que está colocado aí, houve sim uma tentativa, lá atrás, no começo da gestão, e a palavra empregada foi exaustivamente ruptura, 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 ruptura. Por mais que essa direção entendesse que seria um processo traumático. E eu acho que é um equívoco. Eu acho que o Inter não tinha que romper, assim, se abraçar nesta expressão e sair rompendo. E aí fala em ruptura e tira quem? O técnico vice-campeão brasileiro como Abel Braga. E eu acho que esse é um dos pilares de equívocos da atual gestão. Eu acho que tem a palavra, sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, até por essa relação que a gente tem com a vida política também no Brasil. A palavra ruptura hoje, ela chama conflito. Ela traz para ti o conflito. E o Inter fez isso. O Inter chamou o conflito. E aí tu faz sempre, Meneghetti, eu acho que tu tem razão, faz sempre aquela relação com 2000, 2001, do negócio do Inter 2000. E se a gente pensar, por exemplo, o Grêmio também tem passagens na história onde buscou também a ruptura. Vamos fazer diferente, a gente pode fazer melhor. E isso chama o conflito. E quando tu tem conflito no ambiente do futebol, normalmente a bola bate na trave. Eu era setorista do Internacional nessa época, da gestão Miranda, começou com Jarbas Lima, que foi um horror, foi um desastre aquela gestão, pelo menos na minha compreensão, e os discursos são muito parecidos. Eles são muito parecidos, dando uma ideia de que o atual corpo diretivo do Internacional vai fazer diferente e, portanto, vai colher resultados diferentes. E a gestão do Inter 2000, se não me engano, não ganhou nem Grenal. E não ganhou absolutamente nada. Tem umas histórias, a gente ouve muito isso, futebol ouve muito, porque todo mundo acha que entende mais do que o outro, né? Isso. Todo mundo acha. Então, eu conheço mais futebol do que o Meneghetti, todo mundo acha isso. Isso não existe. Quando tu entra num clube que tem mais de 100 anos, que tem estruturas muito montadas, que tem, olha, quase caminha sozinho às vezes. Tu pega, por exemplo, categoria de base, uma vez eu me incomodei porque estava nessa história, aí o cara diz assim, fulano de tal revelou o tal jogador. Eu digo, como assim revelou tal jogador? Um dirigente revelar um jogador? Isso não existe. Não, revelou, porque ele fez e tal, e ele buscou. Sim, o guri estava na escolinha, começou com 10 anos, aí com 18, estourou com 18, o cara estava ali, o cara revelou. Cara, isso não existe. Só que no futebol tem muito isso, os caras acham, acreditam. E aí começa a ruptura, e aí começam os problemas, e quando tu traz o problema para a vida interna do clube, obrigatoriamente tu cria um conflito que tu não precisa criar. Sobre essa entrevista, Meneghetti, eu até estava ouvindo ela novamente, sabendo que a gente ia repercutir, e eu ouvi e prestei atenção em alguns detalhes que eu queria pontuar aqui. A primeira coisa, é óbvio, presidente, o senhor vai ser falado todos os dias, porque isso aqui é um programa, nós falamos do presidente do Inter. Alguma vez ele foi citado quando era vice de administração do Internacional? Nunca. Nós nem falamos, e olha que eu sou apaixonado por finanças, e acho que isso impacta diretamente. Mas se o presidente na época, respeito máximo a ele, mas passasse por mim no Beira-Rio, talvez eu nem o conheceria, eu não teria menor motivo para entrevistá-lo. Não é a situação, é o cargo. E eu vou contar o bastidor. Lembra que recentemente a gente falou que nós somos reconhecidos na rua? Ontem eu saí para passear com as minhas filhas e aí me encontraram e todo mundo, os caras perguntaram, tu não é o cara do Donos da Bola? As pessoas lembram porque a gente está no Donos da Bola. Nós não é porque é o JB, o Vaguinho, o Meneghetti e o César. Lembra por causa do Donos da Bola, assim como o senhor é lembrado por ser presidente, ele sabe disso. Então nós vamos falar sempre. Só que sabe por que a gente vai falar? E aí eu entro no segundo assunto, porque nos prometeram um Inter completamente diferente. Nos prometeram, entre aspas, uma ruptura, como disse o Meneghetti. E eu entendo que é um trabalho mais longo, há 3 anos, mas, por exemplo, o que nós vimos é um vice-presidente de futebol que está lá para segurar o grupo político dele.
para o grupo político dele estar aliado com a direção e todo mundo sabe disso. E aí, respeito ao Mas João o que que tu está quer lá dizer com fazendo isso? seu Desculpa, trabalho. eu não entendi. O Internacional colocou João Patrício Hermann por conta de uma aliança política e o grupo dele Ah, mas não está foi se por aliando. conta das suas habilidades no futebol? Aí começa Mas é mal, que gente. Quem Aí comanda que é o errado. Conselho de Gestão Mas junto tem- com o Os Paulo conselhos de Brax gestão e não o tem David ninguém com Bandeira. passagem pelo Tem um futebol, cara, JB. desculpa, o Pedro Henrique, o Paulinho, são nomes muito mais desses caras, muito mais não, 99,9% deles, e o João Patrício apenas acompanha a situação. E ele tá ali e a direção não quer que ele saia porque o grupo político dele pode se afastar e critica. Então fica a questão de fazer o velho, o old school, isso não é novo, não é uma ruptura. Nós tínhamos que aprender, quando a gente tenta falar sobre futebol, a gente tem que tentar contar algumas histórias aqui para as pessoas entenderem. Os dois maiores dirigentes da história do futebol gaúcho, Fábio André Koff, Fernando Carvalho, os dois maiores. Fábio Koff foi vice-presidente de futebol perdedor nos anos 70. Vocês sabem, vocês conhecem a história. Sim. Na época não era vice-presidente, chamava diretor de Isso futebol. aí, isso aí. Hélio Dourado era o presidente do Grêmio. Ele perdeu como Carvalho dirigente de também, futebol. 89. Isso que eu queria lembrar. Depois disso, o Fábio Koff vira quem vira. Fernando Carvalho vira quem vira. Por que a gente insiste em algumas pessoas que gostam de riscar quando perderam? Eu perdi lá com... essa parte não conta. Tira do currículo essa aí. Só bota que eu ganhei. Tem dirigente que faz isso. Por exemplo, o Grêmio caiu em 2003, 2004. O Grêmio caiu. Meu pai era vice-presidente jurídico quando o Grêmio caiu. Vocês sabiam que o meu pai era vice-presidente jurídico quando o Grêmio foi campeão do mundo? Ele era. Sabe o que ele contava? Eu prefiro contar a hora que eu perdi do que a hora que eu ganhei. Sabe por quê? Porque o Grêmio precisava mais de mim quando eu perdi. Quando eu ganhei, ninguém precisa. Lembram de quem? Do Renato, do Mazzaropi. E é assim futebol. Só que dirigente de futebol se faz na derrota, não na vitória. Boa tese, Quem rasga a história na derrota não ganha.